Bom dia a todos. Damos início a mais uma sessão na 10ª turma. A primeira questão que formulo aqui é a respeito da ata da sessão anterior. Podemos aprová-la? Alguma ressalva? Todos de acordo? Fica, então, aprovada a unanimidade. Apenas lembrando aqui um aviso que eu dou aos ilustres advogados, todos presentes, a respeito de uma palestra que será ministrada amanhã. Na verdade, são 3 palestras em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e promovido pela Escola Judicial, sob a coordenação da doutora Lucilde Vidente, desembargadora diretora da escola. Mas essas palestras, esse ciclo de palestras de amanhã, foi organizado pela desembargadora Denise. Irão palestrar a doutora Adriana, desembargadora Adriana Gladicena Orsini, a procuradora do Trabalho, Luciana, e qual é o sobrenome da Luciana? Luciana Natur Lorenz. E eu também vou fazer uma apresentação. Será sobre o papel da mulher na sociedade, na verdade um tema amplo. As 2 colegas que eu saiba vão falar sobre, eu as indaguei, vão falar sobre assédio moral, possivelmente aí com um toque de jurisprudência. Será muito importante que nós relembremos, né, a questão da condição de vítima das mulheres. Não sei se ontem assistiram no Jornal Nacional, falando a respeito dos índices terríveis com relação à mulher. A principal queixa é de violência, sendo a violência sexual, seguida da violência por assédio moral e, finalmente, por violência física. São índices absurdos de quase 50%, na verdade, como percepção acima de 50%, como realidade oficial um pouco menos, e isso vale para o Brasil e vale para o mundo. Quer dizer, uma chaga vergonhosa no nosso estágio da humanidade. Eu vou falar sobre aspectos gerais, históricos, muito baseado no livro célebre da Alice Monteiro de Barros, inclusive no aspecto mundial, né, de como essa legislação evoluiu e involuiu lá fora e aqui no Brasil com a reforma trabalhista. E que mais que eu vou falar? E sobre as convenções internacionais, a convenção, como é a mulher vista pela OIT. É impressionante, eu vou repetir isso amanhã, mas com mais detalhes, como que, pegando o livro da Alice de 90, e eu sabendo por ter sido assessora dela há muito tempo e tendo contribuído na pesquisa dela na década de 80, o livro dela é prefaciado pelo Arion Sayão Romita, esse livro é uma tese, é o resultado de uma tese de doutorado dela, em que o orientador dela foi o Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, na Federal. Esse livro foi lançado em 91, 92, a gente acabou de entrar na magistratura. Eu leio o prefácio, eu leio o conteúdo novamente, e eu identifico, apesar de quase 30 anos, que não houve mudança. 25, 30 anos, não houve mudança. E, em alguns aspectos, até retrocesso. É realmente um problema cultural terrível que nós temos que enfrentar, possivelmente com a educação dos nossos filhos. Mas aí acabou que eu estou aqui quase que palestrando, eu só quero convidá-los amanhã, às 15 horas, nesse mesmo plenarinho aqui. Acho que é muito interessante. Os homens que não puderem vir, eu acho que homens deveriam vir, tentem pelo menos mandar alguma representante do escritório de vocês, a esposa de vocês também pode ser uma boa, né? Tá bem? Não, que eu saiba, não. Pode fazer um contato na escola judicial para ver se ele vale como crédito, como alguma coisa. Ele está constando como para o público interno, mas como todos os lugares nossos aqui são públicos, não há impedimento de virem, será um prazer que venham. A respeito apenas de certificados, de emissão de certificados, as pessoas verifiquem na escola judicial, já que, a princípio, esse curso é para formação continuada de servidores magistrados, tá bom? Bom, vou dar início, então, efetivamente. Pois não? Nós queremos, assim, em nome pessoal, em nome dos advogados presentes, e da AMAT e da OAB, participar, evidentemente, com muito respeito pelo Dia das Mulheres. Evidentemente que isso, para nós todos, é muito significativo, porque, como bem apontou Vossa Excelência, hoje a mulher tem uma atuação talvez até mais importante do que o homem.
e Vossas Excelências, quando eu falo dirigindo-me às ilustres magistradas, às demais mulheres, funcionários dessa casa, têm uma atuação consciente, permanente e com o coração sempre aberto, principalmente aos filhos e às filhas. Vossas Excelências têm um marco significativo, né? Mudança e até responsabilidade, se nos permite, nesses lamentáveis acontecimentos que nós, como Vossa Excelência, também observou ontem em um canal aqui da televisão, na mudança desse contexto violento, lamentavelmente violento, não só como Vossa Excelência apontou, não só no Brasil, mas que em outros países. Então, nós desejamos a todas as mulheres brasileiras, e na pessoa de Vossa Excelência, a todas as magistradas, que possam comemorar esse dia com cada vez mais, de uma maneira muito significativa e muito representativa, porque as mulheres, quando querem, elas têm mais garra do que os próprios homens. Tem que falar isso porque é verdade. Então, fica aqui o nosso apreço e a nossa sincera homenagem. Obrigada. Tinha que um dia realmente haja uma igualdade material, real, concreta, mas enquanto tiverem mulheres, 100 mulheres sequestradas na África por grupo terrorista, não são liberadas, já tinham sido 400 anos atrás, há 4 anos, 100 continuam em cativeiro, agora recolheram mais 100, quer dizer, isso ainda vai sempre repercutir em nós, né? Essa é uma luta geral para nós. Doutor, eu agradeço. Pois não, doutor. Senhora Presidente, ainda pela ordem, eu também quero felicitar Vossa Excelência, especialmente depois desta observação que nos parece completamente pertinente, né, da atualidade da obra de professora Alice, né? Então, fica consignado esse mérito de se pôr esta questão em debate e eu felicito Vossa Excelência por colocar sua inteligência em prol desta causa e que vai dar a dimensão, que venham outros exemplos, que venham outros eventos, né? A partir da teorização é que é possível se conscientizar a sociedade. Colho ainda a oportunidade porque a digna desembargadora Thaisa Lima vai gozar merecidas férias e durante este interregno Sua Excelência vai comemorar o seu aniversário. Então, que vá com as felicitações da 10ª turma. Oh, meu Deus. Sinta-se abraçada desde já. Totalmente, agarrada. E por todos nós também, advogados e advogadas, Excelência. Agarrada. Como dizem meus alunos, agora desembargadora presidente lacrou, viu? Lacrou, lacrei. E além disso, exatamente porque Vossa Excelência lembra de um evento importante da nossa escola judicial, temos um outro fato nacional, presidente, que o ministro Vieira de Mello, oriundo deste tribunal, assumiu a Escola Nacional de Magistratura, né? E queremos todos apoiar esta ideia. Eu falo como juiz desta casa, como conselheiro de nossa escola, e rogo a Vossa Excelência que se digne expedir um ofício de felicitações com votos de bom êxito ao novo diretor e ao seu conselho consultivo. Muito obrigado. Perfeito. Que, aliás, digo-lhes mais, sabem quem integra o conselho consultivo? O ministro Zé Roberto, também proveniente da 3ª região. Então, com eles, os nossos votos de uma gestão muito profícua. Muito obrigado. Presidente, também com a participação nossa nesses votos de Sua Excelência, doutor Vitor Salino, o Filipinho e o Zé Roberto. doutor Roberto. Zé Roberto. Senhora Presidente, me unir aos cumprimentos, parabenizando primeiro Vossa Excelência pela palestra que será dada amanhã. Tenho certeza que será um sucesso, vou procurar participar, farei o possível, né? E o grupo todo é excelente, doutora Adriana, doutora Luciana, então tenho certeza que será um evento realmente da maior importância. Me unir também aos cumprimentos ao doutor Vieira de Mello, ao doutor
Zé Roberto, né? E um abraço especial, um carinho especial à doutora Thaisa, nossa aniversária. Também vou agarrá-la, então, seguindo a linha da turma. Só fechando aqui, a doutora Adriana, muitos anos atrás, numa das primeiras obras coletivas da professora Alice, eu também participei, nós dividimos o trabalho das regras especiais, das normas especiais, o trabalho da mulher e do menor. Embora o de mulher fosse mais afeta ao meu conhecimento, eu passei um material para a doutora Adriana e ela fez um artigo no livro de Direito do Trabalho em homenagem ao professor Célio Goiatá, na coordenação da Alice, como disse, eu fiquei com o trabalho do menor. E sempre nós achávamos que a legislação não podia ser tratada igualmente mulheres com menores. Deviam ter tratamento especial, mas não deviam ser tão coladas assim. A mulher veio realmente se descolando com a Constituição de 88, bom, isso é uma longa conversa. Mas a doutora Adriana tem conhecimento bastante sobre o trabalho da mulher, ela própria com a experiência dela, e a doutora Luciana se revela publicamente uma feminista muito séria, e ela segue o rumo daquela Chimamanda, né, aquela escritora nigeriana, tem uma verve fantástica em relação a isso, e também vem sendo uma estudiosa no campo das normas do trabalho da mulher com a reforma. Então, eu acho que todos têm a aproveitar, inclusive do ponto de vista profissional, aprendendo sobre a visão da reforma trabalhista, tema que não tem como nós fugirmos, né, na nossa prática forense. Bom, então é isso. O texto é a importância da mulher na sociedade, eu acabei de localizar aqui. Eu vou, então, agradecer a todos, mais uma vez dizer que agarramos a desembargadora Thaisa com muito carinho, desejando a ela muita saúde, um dia especialmente feliz no dia do aniversário dela, e esperando que ela nos convide para algum evento dela, porque tudo é evento. Ficar com a Thaisa é um evento. Viu, Thaís? Falando agora carinhosamente direto para você, sem as formalidades que o cargo exige, mas dizer do tanto que você sabe que gosta de você e como eu quero que você prossiga na sua caminhada, que na forma como você leva, serena, gentil, profunda nos estudos, uma pessoa de uma generosidade ímpar. É sempre muito bom estar com você aqui, viu? Aproveite suas férias. Obrigada, eu quero agradecer a todas as manifestações. Eu realmente tirei férias no mês de março para também poder me dar de presente, passar uma semana inteira com minha mãe em Maceió, aproveitando o recesso da Semana Santa da PUC, e fico muito feliz em estar aqui e em ser agarrada por todos vocês. Obrigada. Então, vamos lá, vou dar, então. Você só nos permite um registro? Pois não. Nós queremos, assim, apresentar ou comunicar a todos o falecimento do nosso colega, doutor Ari, da Frota Cruz, que militou durante muitos e muitos anos nesse Egresso Tribunal, um advogado de uma lisura, de conhecimento e uma grande fartura de apreço a todo esse Tribunal Regional do Trabalho. Eu e o doutor Humberto tivemos oportunidade de representar todos os advogados ontem no sepultamento de doutor Ari da Frota Cruz, que, inclusive, se não me engano, é também conselheiro do Cruzeiro, né? E advogado do Cruzeiro. Fernando, então, nós queremos Fernando. Que seja proposto, se Vossa Excelência concordar, por intermédio do seu filho, o doutor Guilherme Cruz, também nosso colega advogado, os nossos pesos e a nossa tristeza pelo falecimento do seu pai, doutor Ari da Frota Cruz. Obrigado, Excelência. Nosso lamento, nosso pesar, e vou fazer o registro e encaminhamento do ofício. Renan, eu não estou localizando, saiu meu processo físico. Podemos dar início, então, à pauta propriamente dita. Eu passo a palavra para o nosso secretário, doutor Guilherme, para o pregão dos processos na forma e ordem regimental. Olá, doutora, bom dia. O processo de inscrição na pauta física, sustentação oral, é o processo número 1 da pauta. É o agravo de instrumento em agravo de petição, a IAP, 1695-2013, a relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Rosiméria de Oliveira Pires, agravante Valéria Ladeira Castelo Branco, a agravada Sebastiana de Moura. Escrito para sustentação oral, doutor Evandro Borelli Cordeiro, pela agravante. Pela agravante? O doutor está aí? O senhor? O senhor vai fazer a sustentação?
Sim, mas o senhor, por favor, vem ao púlpito, coloque a beca, por favor. A minha proposta, que submeto aos colegas nesse processo, é nos seguintes termos: eu conheço do agravo de instrumento interposto pela executada. No mérito, nego-lhe provimento. Custas pela executada no valor de R$ 44,26, isenta. O senhor está pela executada? Pela executada. Então, o senhor tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente dessa turma, deste egrégio tribunal do trabalho, na figura que eu cumprimento os demais embargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público, um bom dia a todos. A questão é o seguinte: a reclamada hora agravante, ela cumpriu todos os devidos pagamentos conforme foi definido em sentença. Ocorre que na respeitável sentença do juiz Acor foi determinado que a reclamante fizesse o requerimento junto ao INSS, o requerimento administrativo de auxílio. E esse requerimento administrativo não foi feito. Inclusive, a reclamante, hora agravada, ela ajuizou uma ação na esfera estadual contra o INSS, na qual foi indeferido o pedido, todos os pedidos. Consta isso ao processo. E o juiz, de primeira instância, brilhantemente, determinou que ela fizesse o requerimento administrativo. Pois bem, a reclamante, hora agravada, juntou essa decisão aos autos do processo da Justiça do Trabalho. E o juiz da Corte da Justiça do Trabalho determinou que a agravante, hora reclamada, pagasse, cumprisse com todos os valores junto com o INSS. Só que ela não fez ainda esse requerimento administrativo. E essa é uma decisão já pacificada pelo STF, através do RE 631-240, na qual determina que primeiro tem que haver o requerimento administrativo, para então haver a propositura da demanda judicial. Então eu clamo, a agravante clama aqui pelo deferimento de que seja a reclamante obrigada a fazer primeiro o requerimento administrativo junto ao INSS, cujo objetivo é o auxílio no qual ela pleiteia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Doutor, trata-se aqui de um agravo de instrumento, não de um agravo de petição. Em seu agravo de instrumento, o senhor alega que seu agravo de petição foi não conhecido pelo juiz de primeiro grau, por se tratar de decisão interlocutória, porque, na verdade, o senhor teria assim, surgido exatamente contra a execução e, portanto, contra a expedição do mandado de citação. O que eu reforço no voto é no mesmo sentido do juiz de primeiro grau. Seu agravo de instrumento, pode ser até que seu agravo de petição tenha cabimento e tenha procedência, pode ser que a execução seja indevida. Meu problema é de oportunidade de cabimento. Não cabe agravo de petição contra mandado de citação. A emenda do meu voto acaba aclarando essa questão de forma definitiva, no sentido de que agravo de instrumentos, expedição de mandado de citação e recorribilidade às decisões do juiz de primeira instância na execução, portanto, o ministro da execução também, que autorizam a interposição de agravo de petição, são aquelas terminativas do feito ou que não permitam impugnação posterior por qualquer outro meio. Quando o ato for praticado no cumprimento de rito processual ou puder ser atacado perante o próprio juiz, no caso, pela via dos embargos da execução, ou seja, para nós isso está aí atropelando as fases, deve-se primeiro esgotar a instância, embargos da execução, e obter o pronunciamento recorrível. Portanto, inadmissível a agravo de petição nessa fase e, por isso, o agravo do instrumento acaba seguindo o caminho do indeferimento. É assim que voto e colho o voto do colega desembargador Paulo Maurício. De acordo, doutor Vitor? Também de acordo, senhora presidente. Ok, é doutor Vitor mesmo, né? Doutor Thaís está convocado. Então, fica assim proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Um bom dia ao senhor. Poderíamos... Só tem esse aí. Só tem esse? Quer fazer o da Thaísa?
liberá-la? Uma vez, né? Inclusive os da doutora Thaisa. Existe. Então, o senhor pode ler todos os da doutora Thaisa? Pois não. Em que ela atua? Doutor Paulo, nos físicos ainda, tá, doutor? Porque eu libero da Thaisa. Ok. Todos. Processos 2 e 3 da pauta física, o agravo de instrumento em recurso ordinário 2293/2014 e o RO 1360/2014. Além dos embargos de declaração, são 2 da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa, o ED 839/2014 e o ED 2104/2015, o ED 10 de 2017 do Ministério Público do Trabalho e o embargo de declaração 2244/2014. Muito bem. Processo da pauta física. Muito bem, com relação a todos esses processos, eu não verifico nenhuma divergência, todos estão de acordo nas condições em que votam, como revisores, terceiros. Fica proclamada a unanimidade, nós temos o voto do relator. Vamos, então, fechamos a pauta física, não é isso? Vamos ao PJE. Qual sala? Passamos à sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. O primeiro processo é o número 2 da pauta. 2 da pauta é o RO 10.127-43. A doutora Isabel Alves da Silva está inscrito para sustentação pela recorrente reclamante Jane Maria Magalhães Duarte. Outro recorrente é o reclamado Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. A doutora Isabel estará nesse e mais 2 processos seguintes. Só me desculpe, mas não seria para abrir os adiados, não? Não, porque não tem. Mas com sustentação? Não, sem sustentação. Não, então vamos fazer esses mesmos. Desembargadora Thaisa, a palavra. Eu estou negando provimento a ambos os recursos. Doutora, a senhora tem a palavra. Bom dia. Bom dia, Excelência. Só um minuto, por favor. Excelência, eu pugno só pela manutenção da sentença, então eu gostaria de aguardar a eventual divergência. Bom, segundo votante, eu sou segunda votante da senhora, sou ação revisora e eu não tenho divergência. Doutor Paulo, hoje também não. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Bom dia. O seguinte é o 30. Da doutora também? Da doutora Thaisa, 30 na pauta, é o RO 11.601-37. Não, 17, não? A doutora Isabel também. É do 30. Tá bem. 30. RO 11.601-37, recorrente reclamante Cristiane Teixeira Barbosa e recorrida reclamada Caixa Econômica Federal. Muito bem. Doutora Thaisa? Eu conheço o recurso interposto pela reclamante no mérito do parcial provimento, a fim de lhe conceder os benefícios da justiça gratuita e, por consequência, isentá-la do pagamento das custas processuais, devendo requerer a devolução das custas pagas por seus próprios meios. Na forma da instrução normativa do Secretaria do Tesouro Nacional a ser providenciada pela Diretoria da Secretaria de Coordenação Financeira deste egrégio tribunal. E ainda excluir da condenação os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da reclamada. A senhora tem interesse? Sim, Excelência. Posso fazer? O provimento é só esse. Posso iniciar, Excelência? Pode sim. Bom dia a todos. Nesse caso, a reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento das 7.008 horas como extras, tendo em vista o exercício de função que não é de confiança. A função exercida pela reclamante é a função de tesoureira. O pleito requerido pela reclamante se funda no fato: 1. A própria norma interna do banco prevê o exercício dessa função tanto na jornada de 6 quanto na jornada de 8 horas. A reclamante, inclusive, já chegou a exercer essa função na jornada de 6 horas, quando lhe foi permitido. Conforme o depoimento das partes, tendo em vista que foi ouvido apenas o depoimento da reclamante e o depoimento do preposto que confirmou as alegações da reclamante, as atividades da reclamante consistem em abastecimento de caixa e possuir uma parte da senha do cofre, sendo que a outra parte da senha do cofre pertence ao gerente da agência. Nesses termos, Excelência, considerando que a súmula 102 prevê que o exercício da função de confiança para verificar o exercício da função de confiança ou não, deve ser verificadas as atividades em si,
nos moldes da súmula 102, a função da reclamante não é considerada de confiança. Ela não pode ser considerada de confiança. Ela não possui subordinados, ela não exerce função de fiscalização. A reclamante também não tem nenhuma função que tenha fidúcia especial. Ora, falando-se de banco, a movimentação de numerário é uma atividade ordinária, é uma atividade que é inerente aos caixas bancários e é a atividade também do tesoureiro. A juíza de primeira instância se apegou muito ao local de trabalho da reclamante, porque ela trabalhava dentro da tesouraria, um local que não era de acesso de todos os empregados. Mas isso, data vênia, não influencia nas reais atividades da reclamante. A atividade da reclamante era abastecer o caixa e abrir, junto com o gerente, o cofre da agência. Nesses termos, excelências, inclusive, foi destacado no recurso ordinário um acórdão do TST que aborda todas essas atividades e foi concluído que a função de tesoureiro não é uma função de confiança, é uma função técnica. Nesses termos, respeitosamente, a reclamante requer seja reformada a sentença para reconhecer o seu direito ao labor na jornada de 6 horas, condenar a empresa ao pagamento da 7.008ª hora laborada como extra e, consequentemente, dar provimento também para conceder-lhe os 15 minutos extras previstos no artigo 384 da CLT, bem como condenar a empresa ao pagamento de honorários assistenciais, tendo em vista que a reclamante está assistida pelo jurídico do sindicato de sua categoria. Muito obrigada. Há outro advogado nesse processo inscrito? Não. Então, com a palavra a desembargadora Thaisa. Bom, a autora, nominadamente, exercia a função de caixa, mas as funções dela não eram diferenciadas das funções dos outros caixas, porque, como foi dito do próprio depoimento, havia a questão dela possuir a senha do cofre juntamente com o próprio gerente da agência. Então, para mim, isso evidencia fidúcia especial. Então, eu estou pensando como juízo de origem e mantendo a decisão. Excelência, só questão de ordem, caixa não, ela era tesoureira. Tesoureira. Tanto pior, tesoureira. Tanto pior que o cargo dela era tesoureira. Eu sou segunda votante, revisora, não tenho divergência em relação ao mérito, exceto no que tange a honorários sucumbenciais, em que eu fico vencida, pois manteria sentença no aspecto em razão da nova legislação. Com relação ao desembargador Paulo, se ele me permite, faz uma ressalva de fundamentos, e essa mesma ressalva eu também faço em outro processo. Eu pediria, no sentido do meio de comprovação pelo empregado, que nós entendemos que não basta a mera declaração. Se a senhora puder retirar ou ressalvar e retirar, pelo menos da nossa... Não ressalvar, não, eu vou ajustar o voto a isso. Tá bem. Então, fica proclamado a unanimidade, exceto no que se refere a honorários sucumbenciais, em que consta como vencida. A outro da senhora, doutora? O outro é da sala, doutora Rose? É de outra sala. Ok. Então, a senhora aguarda, por favor. Próximo. O seguinte é o processo número 17 da pauta. 17 da pauta é o agravo de petição 10.916-96. O doutor José Roberto Fábio de Macena está inscrito para sustentação pela agravada Juliana Caroline Santos Teixeira. O agravante é Confederal, Vigilância e Transporte de Valores Limitadas, e as demais agravadas, Protex, Vigilância e Segurança e outras. 17 da pauta. Não estão tão agradadas assim, né, doutor Guilherme? Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Eu passo a palavra à relatora para falar sobre a sua conclusão. Bom, eu acuso o deferimento de memorial, estou conhecendo e negando provimento ao agravo. É favorável esse provimento a Vossa Excelência, Existe divergência? Vossa Senhoria. Eu ressalvo em caso de divergência. Da minha parte, não há. Doutor Paulo Maurício, por favor. Também não. Também não. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Negado provimento. Muito obrigado. Negado Bom provimento. dia a todos. Boas férias, doutora. Bom dia. Próximo. 20 da pauta. 20. O 20 é o RO 10.950-07. Recorrentes Jorge Emílio Unisola e JFL Equipamentos Eletrônicos, Indústria e Comércio Limitado. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação, o doutor Felipe Soares Freire, pela recorrente reclamada.
Bom, recorrente reclamado. Muito bem. Eu acolho a preliminar arguida nas contrarrazões da reclamada e não conheço dos documentos vindos com recurso do reclamante. Rejeito a preliminar de nulidade processual por cesseamento de defesa e nego provimento ao apelo do autor. O apelo da reclamada, que é só sobre justiça gratuita e honorários sucumbenciais, eu também nego provimento. O senhor tem interesse em sustentar? Na verdade, Excelência, bom dia a todos novamente. Sim. Eu gostaria de, eventualmente, aguardar eventual voto divergente. Está resguardado. Da minha parte, a única ressalva é com relação a honorários advocatícios, que já sei que fico vencida. Doutor Paulo, também seria só essa questão minha. Então, fica a unanimidade, os termos do voto da relatora, à exceção dos honorários advocatícios, em que eu fico vencida. Muito obrigado. Bom dia. Trabalho a todos. O senhor também. Próximo. 29 da pauta. Agravo de petição 11.500-07. Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira está inscrito pela agravante Pedreira São João Limitada. Agravados Wagner Eustáquio Soares Júnior e Concretomix Engenharia de Concreto Limitada. Bom dia, doutor. Bom dia. Com a palavra, a desembargadora Thaisa. Eu rejeito a preliminar de não conhecimento arguida em contra-minuta do primeiro agravado. Conheço o agravo de petição e nego-lhe provimento. Muito bem, o senhor tem a palavra. Bom dia, Excelência. Primeiramente, bom dia a todos presentes. A questão aqui é a seguinte, para resumir, para ficar mais fácil, o agravante foi incluído na fase cognitiva do processo, incontroversamente, o agravante não fez parte. Iniciada a fase de execução, por um despacho do meritíssimo juiz titular da 19ª Vara, a agravante foi incluída na condição de terceira, ou seja, integrante de um grupo econômico. Imediatamente, a agravante opôs embargo de terceiro. Esse processo foi julgado em primeira instância, o agravo os embargos de terceiro não foi conhecido, sob o entendimento de que ele não teria legitimidade para opor esses embargos. Esse processo veio para nós, para o escritório, para fazer um agravo de petição, uma matéria até certo ponto tormentosa, controvertida, mas tem uma peculiaridade aqui. A condição de terceira da agravante, ela não perde pelo simples fato de ser incluída de forma precária por mero despacho do juiz de execução. Por quê? Porque as hipóteses de defesa dos embargos de execução, que estão no parágrafo 1º do artigo, salvo engano, parágrafo 1º do artigo 884 da CLT, as hipóteses de defesa são diferentes dos embargos de terceiro. Então, é o seguinte, a condição, ainda que ela seja incluída por mero despacho, a condição de terceira, ela continua tendo, porque ela vai se defender como terceira, ou seja, que ela não é integrante do grupo econômico. E essa hipótese de defesa não está elencada no artigo 884 da CLT. Então, com a devida vênia, apesar de uma jurisprudência, não sei se até certo ponto se consolidada ou não, eu entendo que ela tem legitimidade, sim, porque a condição de terceira ela não perde, pelo simples fato de ser incluída por mero despacho no juiz de primeiro grau, porque a defesa dela justamente é de que ela não é integrante de um grupo econômico, ou seja, então seria, no caso, o meio próprio seria os embargos de terceiro. Então, eu peço que a proposta de voto, se não não seja acolhida, que essa egrégia turma conheça e dê provimento aos embargos para retornar esse embargo de terceiro para ser julgado pela primeira instância. É o que se pede. Muito bem, desembargadora. Bom, o meu entendimento é que, se a pessoa jurídica ela é incluída no polo passivo da execução, ela torna-se executada e, portanto, ela não pode valer-se do embargo de terceiro. O mesmo entendimento do juiz de primeiro grau. Eu estou mantendo meu voto. Meu entendimento também, senão a executada, agora aqui agravante, ela teria duas oportunidades processuais. Ela entraria com embargos de execução e embatecer. Se a alegação dela é de ilegitimidade da execução, ela tem que entrar exatamente com embargos de execução, uma das hipóteses de embargos de execução. Desconheço até essa celeuma há algum tempo, mas década
atrás, havia essa discussão sobre quem entrou no polo passivo da execução pudesse entrar como terceiro embargante em razão do conteúdo da sua alegação. Mas essa matéria hoje não tem nenhum respaldo em jurisprudência, com todo respeito, e vênia. Só uma pergunta, o senhor chegou a fazer os embargos de execução ou está aguardando ainda Na verdade, não teve ainda, só? Como eu te falei, pelo que eu estou entendendo, porque nós pegamos esse processo para fazer o agravo de petição, assim que ele tomou conhecimento que ele foi entrou incluído, com terceiro. ele entrou com mais terceiro. Então ele vai lá para os embargos de execução e só vai ter que esperar a penhora e fez a garantia e ele entra com embargos de execução. Bom, desembargadora Thaís, me perdoa se eu estiver enganada e a senhora quiser manter, a senhora coloca, a sua conclusão consta embargante de terceiro. Será que a senhora podia inverter e dizer que o agravo de petição foi interposto pela terceira embargante? Porque não existe essa figura de embargante terceiro. É só uma questão de terminologia. Eu agradeço demais, eu tenho certeza que o som passou batidinho e ficamos, então, assim, proclamada a unanimidade, nós temos do voto da relatora. Doutor, bom dia, senhor. Bom dia, até logo. Bom dia. Próximo. Encerrada a sustentação oral, dentro da preferência regimental, passamos à análise dos demais processos da relatoria da doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Só um minuto. Está assim, como é que eu volto para essa pauta da Thaís inteira? Que eu não sei voltar. Eu espero, gente, eu espero. Não, desembargador. Como que eu faço? O que a gente Eu não tem quero. é esse mesmo. É só isso aqui tudo? Pode seguir isso aqui? Pode seguir. Então o senhor vai seguir? Pô. Então nós vamos seguir na ordem regimental, liberando os processos da desembargadora Thaisa, que está apenas vinculada. Quais são, por favor? Eu tiro lá, aí desaparece, aí, tá vendo? Então vamos lá. Processos em que é lançado manifestação. O primeiro deles é o número 3, agravo de petição 10.141-67. Lá tem duas opções, né? Primeira, foi a minha? Primeira opção. Ficou a primeira, a unanimidade. Okay. Próximo. Processo número 7 da pauta, ROD 10393-90. Eu não tinha notado, não. 7. É o quê? O sobrestamento que a senhora lançou. Sobrestamento com relação a qual tema? Tem a responsabilidade subsidiária, terceirização município. Isso. Pode ser, desembargadora? Aceito. Então, fica sobrestado. Próximo. Sobrestado 8. RO 10.446-35. A senhora se manifestou em relação aos honorários advocatícios. Doutor Paulo Maurício, o intervalo entre a jornada. Intervalo entre jornada? 8. Sim, eu fico com a desembargadora Thaisa, ficaria, portanto, eu vencida com relação a honorários e doutor Paulo em relação ao intervalo entre a jornada, ok? Proclamado assim, nesses termos. Próximo. O processo número 10 da pauta, o 10.565-20. É uma advertência do doutor Paulo Maurício, que vencido. Parcelamento, o doutor Paulo Maurício fica vencido. Ok. Próximo. Não é isso, doutor Paulo? Ok, próximo. 11, ROPS 10.689-95. Nossa, 11. Opção. A Rose ficou com o primeiro. E o doutor Paulo? Primeira opção. Primeiro unânime. Próximo. 13, RO 10.723. 13 eu já fiz o ajuste, a Esse observação. é o tal. Só para. É o que eu tinha falado, nem isso? Ajustado. É isso. É só uma observação. Tá certo. Ok. Eu estou adequando o voto à observação que foi feita. Sobre Tem uma a prova bandeira. da justiça gratuita pela Tá certo. Próximo. Ok. Obrigada. O 16 eu acolho. Quem trouxe a divergência? Senhora. Eu trouxe a divergência. Estou abrindo aqui só para acelerar. No pagamento dessa metade do salário do mês de novembro. Nesse caso, não houve só salário, não. Não houve só verba rescisória, não houve salário também. Salário, janeiro, fevereiro, março, verba rescisória, isso é dano moral. Bom. Então, esse aqui, no final, vai conhecer o recurso do reclamante, né? Em vez de negar provimento, deferir dano moral de R$2.000. Doutor Paulo segue? Tô seguindo. Fica unânime. Próximo. Os honorários 19, honorários subvenciais, doutora Rose fica vencida. E o 31, a mesma coisa, honorários advocatícios, doutora Rose fica vencida. E o 32? 32. É do quilômetro rodado, a despesa. Olha isso aí, gente.
32. Estão mandando integrar uma parcela que tem natureza indenizatória. Nós sempre fizemos isso. Deixa eu ver. Isso. Não vejo a despesa de manutenção, até porque estamos... É verdade. Deixa eu ver. É o AP 12.113. Só a tese está certa. Vamos 12 ver. mil? Sim. Ah, tá. É o último? Não. Peraí, só um minutinho. Não. É o 11825, não é não? Ah, é sim, senhor. É? É. RO 11825. Tá. Nós estamos dando a indenização de quilômetro rodado e mandando integrar no salário dele. Olha, é manutenção de veículo. Aplicação de fraude, igual a gente nas casas aí. Ele recebia... Hein? RO 11825. Ele recebia combustível e nós estamos mandando pagar o restante do quilômetro rodado. Eu concordo com o pagamento, só não concordo com a integração. Pois é, mas aí não dá em nada. Porque... Entretanto, não há como conferir natureza salarial à parcela, pois se trata de mero reembolso indenizatório pelo desgaste. Então não temos nada para deferir, porque ele já recebia isso. Está nos extratos bancários dele, né, desembargador? Não, ele recebia Eu estou mandando pagar a diferença. Pelo menos no voto não tem. Então tá. Tá ok. Sem natureza indenizatória, certo? Ok. Fica a unanimidade nos termos. Conseguiu entender? Doutora desembargadora, por favor, a senhora só faz o registro do doutor Guilherme. Esse aqui foi o qual da pauta 32, né? Não, peraí, tem uma coisa errada aqui. Olha a conclusão do voto. Então a conclusão... Está dando 0,65 por quilômetro. A conclusão do voto está em sentido contrário ao nosso entendimento. Olha lá. Não, é só naquela parte. Bem como a integração da parcela ao salário. Tirar essa parte. Tem que tirar. É só tirar isso. Para encontrar trabalho. No voto eu já tinha tirado. Aqui, tem na conclusão. Na conclusão continua. Bem como tira esse bem como aí. O doutor Paulo Maurício. E aí o Paulo não fica. Ok. Só tira o bem como determinar a integração e ficamos à unanimidade. Estou mandando integrar aqui, mas está certinho. Mas tem o pagamento da indenização. Ok. Proclamado à unanimidade. Nós temos o voto da relatora, que determinou o provimento parcial apenas para pagar a indenização por danos morais no importe de R$15 mil e o pagamento de 0,65 por quilômetro rodado, considerando a média diária de 21 quilômetros ao longo do contrato de trabalho. Só isso. Ok. Mantém o valor da condenação, né, desembargador? Mantendo o valor da condenação porque é compatível, ainda é compatível. Tem que acrescentar. Tem igual só uma salinha com EDs? Salinhas dos EDs? Não devia liberar ela, não. Só salinha dos EDs? Não há divergência em EDs. Aquele ROPS 31 nós já passamos, né? 32, ok. Não há mais outros processos da desembargadora Thaisa? Não, muito da nossa pauta. Fica super liberada para fazer seus afazeres, para os seus afazeres, para suas férias. Desembargadora, obrigada, então. Quando que a senhora retorna? Previsão? Final de dezembro. Não, dia 9 de abril. Dia 9 de abril eu retorno. Tá certo. Bom proveito das suas férias, merecidas. Podemos prosseguir, então. Vamos para qual pauta? A minha? Estamos na sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Rosemary de Oliveira Pires. Primeiro processo, 22 da pauta. 22 da pauta é o RO 10.578-74. Inscrição hoje? 10.578-74, 22. Doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez está inscrito para sustentação pela recorrente. Pelo autor, doutor? Recorrente reclamante Odair Caldeira. Recorrente reclamados, construtora e incorporadora Fortaleza e José Onofre Gonçalves, recorridos os mesmos. Mas só o senhor ou o doutor também? Tem só nenhuma o senhor. dúvida aí, não? Eu fiquei nela, mas... Está se sentindo bem aí? Eu não estava sabendo dessa sustentação, não. Pra gente, não é verdade? Eu não vi essa sustentação, mas não tem problema. O doutor Edinho não vai perder a viagem, não, né, doutor? Não, o colega não pôde vir lá de patrocínio. Doutor, mais uma vez, bom dia. A proposta que submeto aos colegas é no sentido de que
Eu engasguei, viu? Relógio. Conheço do recurso ordinário interposto pelas partes, no mérito nego provimento ao recurso ordinário dos reclamados e dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para majorar o valor da remuneração para registro do ICTPS e pagamento das verbas deferidas ao obreiro de R$ 1.600 para R$ 2.000 mensais. Eleva o valor da condenação de R$ 23.000 para R$ 28.000, com custas majoradas de R$ 460 para R$ 560 pelos reclamados. Determino que a Secretaria proceda à retificação dos registros de autuação para que constem como recorrentes Odair Caldeira, consultora incorporadora Fortaleza Limitada, microempresa, Zé Onofre Gonçalves, e como recorridos os mesmos. O senhor tem interesse em fazer sustentação? Senhora presidente, que só requerer a Vossa Excelência e demais julgadores que, com relação à pretensão recursal do autor, seja mantida a proposta de voto de Vossa Excelência. E quanto ao recurso ao desígnio do autor, o reclamante insiste quanto aos domingos feriados. É matéria de interpretação dos fatos, mas se assim não entender, que seja também preservado a proposta de voto de Vossa Excelência. Obrigado. Muito bem. Na verdade, houve uma presunção contra a reclamada, em razão da alegação de mais de 10 empregados não demonstrada. Como essa presunção é relativa, pode ser elegida por outros instrumentos de prova, eu fiz a utilização da declaração da testemunha Varley, que foi indicada, inclusive, pelo reclamante, dizendo que não havia trabalho domingo feriado, razão pela qual eu mantive a decisão de primeiro grau. Eu indago ao colega revisor, desembargador Paulo Maurício, de acordo, doutor Vitor Salim, terceiro votante, também de acordo, fica proclamada a unanimidade nos termos do voto do relator. Daqui a um ano eu vou virar leiloeira de gado. Bom dia, Excelência. Próximo, bom dia para o senhor, fique com Deus. Venha amanhã na nossa palestra, para engrandecê-la com sua presença. Próximo. 26 da pauta, é o RO 10.686-56. Novamente, doutor Isabel Alves da Silva, para sustentação pelo recorrente reclamante Danielson Santos Torres, recorrente reclamada Caixa Econômica Federal, recorridos os mesmos. 26. Sei. Em questão da interpretação com relação à convenção coletiva. A senhora está pelo reclamante, não? Sim, Excelência. Sempre. Bem, a minha conclusão é no seguinte sentido. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes. No mérito do provimento parcial, ao apelo do obreiro para deferir-lhe os reflexos de horas extras sobre o cálculo da APIP. E provejo, em parte, o recurso da reclamada para excluir o pagamento das horas extras deferidas na sentença nos períodos em que o autor exerceu outras funções que não a de caixa, conforme se apurar a liquidação de sentença, mantido o valor arbitrário da condenação, porquanto ainda compatível. Eu recomendo que a senhora faça sustentação a uma divergência parcial com relação a esse tema. Pode falar. Bom dia a todos. Nesse caso, o reclamante requer que seja mantida a sentença no que tange a condenação da empresa ao pagamento de 10 minutos a cada 50 trabalhados como extras, tendo em vista que, no caso da Caixa Econômica Federal especificamente, há uma norma interna prevendo que os caixas bancários têm direito a fazer esse intervalo. Não obstante o que está previsto na NR 17, que prevê esse intervalo para quem exerce digitação permanente, a própria empresa reconhece que os caixas se enquadram nesse caso. Nesse sentido, é a RH 035 de 2009, bem como o documento que está anexado na folha 177 dos autos, que estabelece as atividades desempenhadas pelos caixas executivos estão enquadradas na mencionada cláusula. A cláusula que se refere a esse documento é a que prevê esse intervalo de 10 minutos a cada 50. Também foi reconhecido, através de prova testemunhal, através do depoimento do senhor Alexandre Jordão, que na reclamada existe acordo para intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados para empregados que fazem digitação, sendo que tal acordo também abrange os caixas. Que o depoente assinou o referido acordo, que após retornar da cirurgia de hérnia de disco, em julho de 2016, passou a usufruir do intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados durante 6 meses. Também foi juntado aos autos documentos que comprovam que os caixas, eles assinam
todo mês um acordo de pausa. É um documento que aparece no sistema, informando que eles devem fazer esse intervalo de 10 minutos a cada 50. Contudo, eles não conseguem fazer essas pausas. Alguns empregados fazem, como esse caixa declarou em seu depoimento, mas o reclamante não usufruía de tal intervalo. Tanto é assim que a empresa foi condenada ao pagamento desse intervalo como extra, conforme reconhecido em sentença. O que o reclamante requer é que seja mantida a sentença nesse aspecto, tendo em vista que ele, enquanto caixa, que é empregado da Caixa Econômica Federal, possui o direito a fazer esse intervalo. A própria empresa assim o estabeleceu. Então, se a empresa prevê esse intervalo e não lhe concede esse intervalo não usufruído, tal qual ocorre em outros intervalos, como o intervalo para almoço, deve ser pago como extra. Nesses termos, requer a manutenção da sentença. Muito obrigada. Desembargador Paulo. Eu estou indo aqui numa decisão que nós tivemos aí semana passada e a situação parece que é idêntica. Ainda tem um depoimento aqui, além do conhecimento nosso, pelo menos meu, de que a atuação dele não é ininterrupta em digitação. Ele diz lá, trabalha na função desde 2009, desempenha as seguintes atividades de caixa normal. Quando a previsão de realização de horas extras, usufrui de um único intervalo de refeição de 1 hora e quando não tem intervalo de 15 a 20 minutos. Para alguns pagamentos, escaneia documentos com leitor do código de barra. Na agência em que trabalha, é uma máquina para contar dinheiro. O número de atendimento varia de 400 a 600, às vezes mais, mas não sabe precisar. Quem controla é o gerente. Atua normalmente, fica 8 a 10 caixas, que na média faz 100 autenticações por dia. Ou seja, não é atuação direta em digitação. Por isso que eu não estou entendendo que é cabível o intervalo. Senhora presidente, pela ordem. É uma questão muito rica em fatos e que estamos vendo que há uma tendência de deslocamento da jurisprudência turmária. Eu rogo a Vossa Excelência que retire este processo de pauta. Eu pretendo fazer uma análise mais profunda deste fato e eventualmente concitar os eminentes pares para que possamos ir delineando aí qual será definitivamente o caminho a seguir. Tá bem. Eu vou, até em deferência ao doutor Paulo, fazer a análise do processo em que ele diz que houve sessão anterior, decisão em sessão anterior, porque eu não participo da tríade em que ele é relator. Então, eu vou ver quais foram os seus fundamentos, como que os colegas votaram, se a questão fática coincide, deve coincidir. Claro. E aí... Parece mais prudente, né, para que possamos construir uma jurisprudência mais coerente com o que temos visto. O texto está nesse sentido. Perfeitamente. Muito obrigado. Semana que vem, só se a senhora me permite, só até falar em relação à fala do doutor Paulo, que o fundamento aqui... Não, de jeito nenhum. Você já fez sua sustentação, eu agradeço demais. Um bom dia, senhora. Tá bem. Presidente, tá bem. Aí eu vi que eu tinha requerido a retirada de pauta mesmo para que o assunto possa ser amadurecido. Então, Vossa Excelência parece que estaria deferindo só o adiamento. Ok, retirado. Viu? Portanto, eu pensei que era um mero... Para sedimentar, parece que o caso... Não tem problema, não. Clama por um pouco mais de... Não, é bom que o grupo todo se reúne com mais tempo. Muito obrigado, então. Doutora, bom dia. Eu lamento, mas realmente nós temos que seguir o trâmite. Não, claro, excelência. Um bom dia, senhora. Fique com Deus. Próximo. Vamos ver. Eu vou ver. Porque não é bom a gente... eu vou olhar também. A gente verifica com muita frequência. Mas a norma prevê, tem a norma e tem um acordo com o Ministério Público. Próximo, doutor. O seguinte é o 35 da pauta. RO 10.841-96. Doutora Graciele de Matos Gonçalves está inscrito para sustentação pela recorrida reclamada Viação Rio Doce. Recorrente reclamante é Claudiano Soares Vaz. 35 da pauta. Tudo bem, bom dia, doutora. 10.841. Claudiano e Viação Rio Doce. Muito bem, a minha proposta que submeto aos colegas e ao seu conhecimento é no sentido de que conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Portanto, favorável à sua pretensão, eu resguardo em caso de divergência a sua sustentação. Podemos fazer assim? Sim. Doutor Paulo Maurício, desembargador, de acordo. Doutor Vitor Salino.
Não vejo divergência. Não, eu também não há ponto. Proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Doutor, um bom dia. Bom dia. Bom dia. Próximo. Bom dia. Seguinte ao 47 da pauta, RO 11.267-72. Dr. Gabriel Eustáquio Maia da Silva está inscrito para sustentação pela recorrida reclamante Marcela Machado Maia. Outra recorrente é a Caixa Econômica Federal. Recorrida, reclamante. Marcela, 47. É um juízo de retratação, é um juízo positivo de retratação. A data Muito bem. Está entrando na tela, vai estar demorando um pouquinho. Isso. Só um instantinho que nós estamos liberando aqui. Ok? Ok, todos? Muito bem, a minha proposta é no sentido de admitir o incidente de retratação e proferir juízo positivo de retratação para, em consonância com a tese jurídica prevalecente número 18 desse regional, substituir o que fora decidido anteriormente no acórdão de ID 23 FAB 3B, precisamente no capítulo Concurso Público, Direito Subjetivo à Contratação, e assim manter a condenação na obrigação de promover a convocação e admissão da autora para exercer o cargo de técnico bancário novo, carreira administrativa, na forma do edital 1/2014, com todos os benefícios que lhe são inerentes, bem como para manter a tutela antecipada concedida. Todavia, fica mantido o provimento parcial do recurso da reclamada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais. A reclamada deverá efetuar a convocação da autora no prazo de 15 dias, contados da publicação dessa decisão, e a admissão deverá ser feita no prazo de 10 dias após a convocação. Esses prazos deverão ser cumpridos sob pena de multa diária de R$ 500, limitada mensalmente ao dobro do salário mensal devido à autora, segundo o artigo 536, parágrafo 1º do CPC 2016, como já havia sido fixado na sentença. As custas ficam a cargo da reclamada no importe de R$ 400, calculado sobre R$ 20.000, valor arbitrário da condenação, conforme já fixado na sentença, ou seja, retorna-se ao provimento da sentença. É favorável o senhor aguarda eventual divergência? Há divergência da parte dos colegas? Não vou. Pois é. Em sede de UJ de matéria decidida, com a nossa ressalva. Nós fizemos o juízo de retratação. Ficamos assim? Ficamos assim. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Doutor, Obrigado. Um bom dia. Bom dia. Próximo. 50 da pauta, RO 11.346-54. Dr. Fernando Alvarenga Baumgratz de Miranda está inscrito para sustentação pelo recorrido reclamado Banco Rural. Recorrente reclamante Luiz Fernando Rodrigues de Oliveira, 50. Bom dia, doutor. Prazer em revê-lo em tribuna. Esse aí que tem anotação que não liberei, porque eu fui para estudar e saiu aí. Posso, doutor Paulo? Pode. Eu conheço o recurso interposto pelo reclamante no mérito do provimento para afastar a prescrição total declarada pelo juiz primeiro, determinando o retorno dos autos à origem para a prolação de nova sentença, como se entender de direito. O senhor está pelo reclamante? Pelo reclamado, Excelência. Então, o senhor tem a palavra. Excelência, presidente de Vossa Excelência, cumprimento os componentes dessa egrégia turma, dos representantes do Ministério Público. Senhor presidente, esse processo aqui ele tem uma peculiaridade muito grande, que é em relação à observância do prazo decadencial, a prejudicial de mérito que foi suscitada somente na audiência de instrução. Eu fiz essa defesa, eu acompanhei esse processo, fiz as audiências, e o que acontece? Esse reclamante, ele prestou serviços ao Banco Rural através de uma empresa chamada Investprev, uma empresa prestadora de serviços do banco. E aí, neste contexto, ele, no dia 2 de junho de 2014, ele foi dispensado dessa empresa, Investprev. E informou na peça de ingresso que teria sido dispensado no dia 30 de setembro de 2014. Então, quando chegou essa defesa para eu fazer, primeira coisa que a gente faz, tem prescrição bienal? Não tem. 30 de setembro de 2014, eu não tinha acesso a nenhuma documentação desse empregado, porque ele era funcionário da Investprev. E aí, na audiência de instrução, me deparo que a data informada pelo reclamante está totalmente equivocada da realidade. Inclusive, me induziu a erro. E por razão pela qual eu suscito aí uma litigância de má-fé para ele. Por quê? Porque ele foi dispensado no dia 2 de junho de 2014 e a projeção do aviso prévio dele projetou o encerramento do contrato, a data de saída, para o dia 31 de agosto de 2014. E a ação foi proposta no dia 2 de setembro de 2016.
Ora, qualquer discussão acerca do contrato de trabalho que ele celebrou com a Investprev somente poderia ser discutida se observado o prazo de 2 anos após a projeção deste aviso prévio, foi 31 de agosto de 2014. E qual que é o pedido principal aqui? E isso aqui está na petição inicial. A declaração da nulidade do contrato de emprego firmado entre o reclamante e a Investprev. Só que esse contrato encontra-se fulminado pela prescrição total. Então, o reconhecimento do vínculo de emprego do banco somente poderia ocorrer se ele tivesse comprovado, se ele tivesse observado esse prazo bienal de 2 anos. Qualquer nulidade, qualquer discussão acerca deste contrato de trabalho que ele teve com a Investprev, somente poderia ser discutida essa nulidade se ele observasse o prazo de 2 anos, data vênia, a propósito de voto de Vossa Excelência. Então, a gente pede aqui da tribuna para que seja revisto esse posicionamento, porque é uma situação realmente conflitante, mas o pedido principal, que é de declaração da nulidade, encontra-se fulminado pela prescrição total. O vínculo de emprego é se esse pedido de declaração da nulidade tiver êxito. Porém, esse pedido principal encontra-se prescrito. Data vênia. Então, a gente pede que seja mantida o entendimento adotado pela meritíssima juíza sentenciante, que analisou essa circunstância e declarou prescritos os direitos vindicados, porque o contrato principal encontra-se prescrito. Pede justiça. Tudo bem, eu ia fazer referências à análise no meu voto, que faz a integração do período de aviso dado na convenção coletiva, daí são 90, são 120, e daí afastaria a pressão total. Mas, doutor Paulo, me parece pede vista, então adiado para a próxima sessão. Mas aí eu não falo mais nada. Não. Chega? Já tá bom, doutor. Já falou tudo. Já entendi. Já deu o recado. Já deu o recado. Já deu. Ué, ainda vai embora com o indicativo bora, pediu visto, tá bom. As datas estão aqui. A análise é do 90 para 120, se integra ou não o período previsto de mais aviso prévio na convenção coletiva com uma interpretação restritiva ou não da cláusula. Tá bom? Só essa dúvida. É só isso aí. Aí o senhor analisa que alcance que o senhor quer dar a norma ou se quer fazer uma interpretação restritiva onde ela não restringiu. Bom, enfim, fica adiado para a semana que vem. Tá bom? Bom dia, senhor. Próximo. 56 da pauta é o ROPS 11.632-14. Dr. Humberto Marcial Fonseca está inscrito para sustentação pelo recorrente Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Muriaé e região. Recorrido Caixa Econômica Federal. 56. Muito rápido. Então a gente tem fresco. Enquanto ele fala, eu leio. O 56? Bom dia, doutor. Prazer vê-lo em tribuna. Prazer é nossa, Excelência. Bom dia a todos. A proposta que submeto aos colegas e ao seu conhecimento é no sentido de que conheço do recurso ordinário interposto pelo sindicato autor, porque atendia os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. No mérito, eu nego provimento ao recurso, confirmo a sentença e acrescento fundamentos. O senhor tem a palavra, né? Qual que é? Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador de componente da grade da turma, ilustre representante do Ministério Público, colegas presentes. Bom, o caso é singelo, é simples. No dia 8 de novembro de 2017, foi ajuizada uma reclamação trabalhista pelos sindicatos bancários e foi distribuída pelo nosso escritório. No dia 10 de novembro de 2017, houve a desistência do pedido dessa inicial, porque ela havia sido distribuída em duplicidade. Então, foi confirmada a desistência da petição pelo juiz de origem, contudo, ele fixou custas. Nós, com base, viemos então apresentar, fixou custa de R$1.000 ao sindicato autor, que não agiu de má fé, que imediatamente após detectar a protocolo da sua petição indevidamente, pediu-lhe a desistência da ação. A reclamada não chegou a ser intimada. Então, nos termos da lei vigente à época,
com base no artigo 87 da Lei 8.078, que consta nas ações coletivas de que trata esse Código, não haverá adiantamento de custos, emolumentos honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários advogados, custas e despesas processuais. Dada vendo, Excelência, que nós pedimos essa isenção de custos aqui, porque foi imediatamente detectada essa distribuição, não houve nenhum... se houvesse ainda uma autuação de processo ainda daquela época, pela secretaria, mas não houve desenvolvimento, o gasto, o Estado não foi onerado em nada e nem essa Justiça do Trabalho. Volto a repetir as datas. 8 de novembro de 2017, aquele tumulto das distribuições das ações trabalhistas antes da vigência da lei. No dia 10, que foi na sexta-feira, na véspera da vigência da lei, já houve o pedido de desistência, a secretaria do nosso escritório percebeu essa distribuição equivocada, foi já pedido no mesmo dia 10, como consta de folhas 500 e 501, nós só pedimos para que não onere a entidade sindical, é claro, não será ela que vai pagar, será o escritório do patrono, nesses casos, mas não onere a entidade sindical, que é previsto em lei a sua isenção para esse caso. O que nós vimos pedir é a isenção dessas custas de R$ 1.000 por não ter onerado o Estado, nem essa Justiça do Trabalho, eis que detectado imediatamente também, dentro do período, inclusive, da lei antiga. É o que se requer, então, a aplicação do artigo 87 nesse caso. Obrigado, meus queridos e minhas queridas. Pois é, isso aí é aquela regra do direito intertemporal. De fato, seu pedido de desistência, ainda que anterior à vigência da reforma trabalhista, foi homologado, portanto, pela via sentencial judicial, já quando da vigência da nova norma que estabelecia o pagamento das custas em caso de desistência. E eu ainda faço a referência de que não há, da parte do sindicato autor, direito à concessão de benefício, porque não fez prova da insuficiência de recurso, e a maior prova da não insuficiência é o fato de ter recorrido e ter feito o depósito dessas custas para esse fim. Eu mantenho meu voto lastimando, tendo certeza que não houve realmente da parte do sindicato nenhuma má-fé, não se trata de fazer esse tipo de exame. O exame é meramente processual formal. Doutor Paulo Maurício, por favor. Eu estou de acordo. Doutor Vitor? É isso, eu me irmano ao seu sentimento de lamentar a ausência de opção legal para contemplar a pretensão. Evidentemente que num código que privilegia a boa-fé, quero crer que o sindicato assim agiu, mas não há outra moldura para tratar do assunto, nem se pode correr o risco de um precedente desta ordem. Eu, rogando vênia à sustentação, estou votando com a relatora. Eu me surpreendo, só dando uma satisfação, porque eu venho sendo vencida no que se refere a honorários advocatícios, porque sigo, o senhor conhece bem minha tese, né, minha posição, foi publicado em livro, que é a data da sentença, é a data da sentença que estabelece a lei vigente nessa data para fins de aplicação. E aí eu estou sendo coerente. Esse é o entendimento que consta do livro de Vossa Excelência, né, Excelência? Vamos ver se vai prevalecer. Pois é. Agora, me estranha porque se eu não pensasse isso, eu daria ganho de causa para Vossa Senhoria, porque o seu ato de propositura é anterior à lei. A desistência... E quando eles fazem os honorários, eles dizem, não, nós não podemos surpreender a parte com fato novo, né, com lei nova. Então, eu até pensei que eu que fosse perder esse voto, porque aí o que acontece? A ação é anterior. O pedido de desistência é anterior, por que está se usando a legislação da sentença? Se quando se trata de honorários não se usa isso, se usa a lei vigente na data, mas, enfim, os colegas estão nesse ponto. Provavelmente da decisão posterior, é verdade. Se talvez o juízo de lá fizesse audiências às sextas-feiras, despacharia na sexta, antes da vigência da lei. Pois é, mas a parte esquema fica, TQQ, que é muitas vezes usado. Não entra no meu raciocínio a ideia de que é a data que o juiz quer fazer a sentença que é a regra de direito intertemporal. Isso, para mim, não parece um critério legal técnico rígido. Obrigado, mas, enfim, a decisão ficou nesse sentido, lamentando, e tenho certeza que as várias outras ações que o senhor propôs, Marcene, antes da vigência, não terão esse destino, serão exitosas, enfim, inclusive em relação à regra dos honorários, advocatícios perde nas custas, mas ganha nos honorários. Doutor, um bom dia, fica proclamada a unanimidade nos termos do voto da relatora. Com Deus. O senhor também. Entendeu o problema? Eles estão seguindo, né? Vocês pensam aí. E hoje tem
na pauta de hoje tem provimento nos dois sentidos, você viu? Vocês têm que pensar. Eu estou na minha coerência aqui. Doutor Guilherme, por favor. 57 da pauta, RO 11.691-19. Recorrente Caixa Econômica Federal, recorrida Luísa Machado de Souza. Dr. Ricardo Eugênio da Cruz Vitorino, inscrito para sustentação pela recorrida reclamante. Recorrida reclamante. Muito bem, doutor, bom dia. Presidente, bom dia. Bom dia, vou submeter meu voto à aprovação dos colegas, ao exame dos colegas e ao seu conhecimento e ao conhecimento do recurso, no mérito nego-lhe provimento determinada retificação da autuação, uma vez que a reclamada é que interpôs o recurso ordinário. Se o voto é favorável à sua pretensão, então só aguardo, por favor, eu faço a resguarda da sua sustentação. Se houver divergência, doutor Paulo, não vejo, está de acordo. Doutor Vitor, também fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Um bom dia, senhor. Igualmente, bom dia. Com Deus. Doutora, agora nós temos algumas sustentações. Meus. Na data de hoje, são 4. 2 de um processo. E posso pode. Seguir, né? Pode. Sustentações agora, inscrição na data de hoje, pois não. Sim. Na minha sala ainda, colegas. Sim. Processos 43 e 44. O primeiro deles é o ROPS 11.243-29. Dr. Fernando Augusto dos Reis, inscrito para sustentação pela recorrente Portes e Tranim Limitada. Recorrido é Reniele Paulo Moreira. 43. Bom dia, doutor. Bom dia. Trata-se de um recurso ordinário de procedimento sumaríssimo, por isso eu determino a retificação do cadastro. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamada, bem como das contrarrazões dos recursos aviados pelo reclamante, no mérito dar provimento parcial para 3 temas. O primeiro, excluir da condenação os reflexos adicional de salubridade sobre os repousos semanais remunerados. Reduzir o valor dos honorários periciais suportados pelo reclamado de R$ 2.500 para R$ 1.000. E afastar a determinação do bloqueio liminar de valores da reclamada, determinada ata de audiência de IDCC 0851A, inclusive com a liberação de bens e valores eventualmente bloqueados. E ainda nego provimento aos demais pedidos formulados pela reclamada, adotando as razões de decidir expostas na sentença reformada e com fundamentos que eu acrescento no meu voto. O senhor teve apenas provimento parcial, embora bem elástico. O senhor tem interesse em fazer sustentação? Tem interesse? Sim. Pode sustentar. Esse processo é o cujo reclamante é Reniele, não é isso? Exato. Em que o reclamante o quê? Reniele. Porque teve uma questão, parece que a doutora não abordou. O nome. O nome é. Sim. Porque teve uma questão a respeito da aplicação de litigância de má-fé, a doutora não mencionou? Não mencionei porque estou dizendo com relação ao que eu não deferi ao senhor, eu mantive os termos do voto da decisão ACOR, já que se trata de recurso em procedimento sumaríssimo. Não são os mesmos fundamentos do colega. Ok, tudo bem. Especificamente a respeito desse caso, houve na audiência de instrução a aplicação de litigância de má-fé num percentual de 20% do valor da causa, e que não estaria previsto, né, esse valor, esse percentual de multa, já num primeiro momento. Então, seria limitar, a litigância de má-fé seria limitada a 10% do valor da causa. E também não há, no rol do artigo 80, qualquer ato de tentativa como Sua Excelência sentenciante disse, que teria havido tumulto na audiência data vênia, isso não se encontra no rol como litigância de má-fé. Então, no nosso entendimento, essa condenação deveria ser afastada. A outra questão que serve tanto para esse quanto para o outro processo é a questão de horas extras e a questão do adicional de insalubridade. As horas extras, a defesa foi levada no sentido de que a jornada seria externa, como de fato eram varredores de rua, e não havia fiscalização por parte da empresa, portanto, as folhas de ponta eram preenchidas por eles próprios, eles levavam isso para casa, e, inclusive eles não iam na empresa e voltavam todo dia, porque como a cidade tem suas rotas, então essas pessoas elas fazem a própria rota ali naquela região próxima, normalmente próxima à casa deles. Então eles podem começar o serviço a hora que quiserem, fazer um intervalo a hora que quiserem e finalizar a hora que quiserem.
A questão da folha de ponto foi adotada pela empresa por questão de determinação legal, por ter mais de 10 empregados, e também após uma atuação da fiscalização do Ministério do Trabalho, que exigiu essas questões. Então, as anotações foram feitos os devidos registros, tanto na carteira de trabalho, quanto na ficha de registro de funcionários, quanto também nas próprias folhas de ponto, submetendo-os ao regime do artigo 62, inciso 1º da CLT. Então, por isso, nosso entendimento é de que não caberiam horas extras por ausência de efetivo controle por parte da empresa, quer direto ou indiretamente. No que diz respeito ao adicional de insalubridade, o perito menciona no seu laudo que o contato seria intermitente, quando, na verdade, para que haja esse deferimento, deveria ser um contato permanente com os materiais que gerariam o direito à insalubridade por agentes biológicos. Então, por esse motivo, como a conclusão do laudo foi nesse sentido de ser intermitente, não vejo como havia o deferimento disso. Quanto ao valor da perícia, Vossa Excelência diminuiu para R$1.000. Entretanto, ainda entendemos que seria um valor um pouco acima do que seria o razoável, porque foi feita uma perícia apenas para 5 processos, conforme foi juntada a documentação comprobatória nas razões recursais, e isso daí, havendo o mesmo entendimento dos outros todos, seria um valor de R$5.000 para uma perícia que foi realizada em um dia, com apenas um ato. Então, nesse sentido, eu reitero que o provimento integral do recurso nesses pontos apontados também. Muito obrigado. Muito bem. Doutor, como eu faço referência em razão de ser rito sumaríssimo à sentença, só uma dúvida que me surgiu, às vezes o senhor pode esclarecer, eu não preciso voltar tão atrás aqui na documentação. A sentença não faz referência à litigância de má-fé. É isso que eu estou olhando. Não, mas a decisão ela foi tomada em audiência. Ela consta na ata de audiência. Tem isso, realmente. De instrução. Tem mesmo. Você está com ela? Tem. Eu estou vendo aqui, se o recurso fala sobre isso. Eu já ia fazer a próxima leitura disso. Porque eu estou vendo que foi feita na ata de audiência. Mas exatamente. Eu vou fazer o seguinte, com relação à insalubridade, o laudo é no sentido de que o contato do autor com o agente biológico era de modo habitual e não eventual. O laudo não fala isso que Vossa Senhoria diz e não há prova contrária a essa habitualidade lançada. Tem recurso. Aqui. Não, sobre litigância de má-fé? Não, então nós vamos fazer adiamento, que é para poder não dar embargos? Eu vi que o doutor fez uma pergunta lá, o juiz ficou bravo também, falou que estava tumultuando e deu 20% de multa na audiência. Não consegue examinar agora, não? Nós conseguimos, não? Eu em princípio, acho que a gente pode examinar. Então, vamos examinar. Deixa eu ir na ata. Fez uma pergunta, né? Doutor Octávio? Não, foi o colega que fez. Deixa eu ver aqui. Só alguns minutinhos, então, que se for o caso, a gente acrescenta e coloca, não só confirmando a sentença e, se for o caso, dando provimento com relação... Do recurso. Ok. Deixa eu só ler a ata de audiência aqui, já localizei, é de 30/11, né? Falou que teria uma palavra, uma pergunta que não foi respondida daquele jeito. Depoimento e tal, distribuiu ação com o mesmo objeto, indefira contradita, exercício e tal, protesto da ré, vá advertida, primeira testemunha. Doutor, foi na instrução? Foi na ata, olha, na instrução. No meio do caminho lá do depoimento. Aqui, ó. Será que nós estamos na mesma? A primeira, com depoimento pessoal, essa, 30/11. Depois, sim, é nela mesmo. A essa altura, o procurador da ré diz que a parte havia respondido antes, de forma diferente, a pergunta feita. A ré está tumultuar a audiência de modo que aplica a empresa. Isso aí é tão comum com a gente. Não estou vendo tumulto aí, não. Vamos tirar? Eu concordo, eu não estou vendo esse tumulto. Isso aí não é tumulto nenhum, nós somos carecas de receber isso. Doutor, mas não foi assim que ele respondeu, não sei o quê, ele respondeu de forma diferente, agora você está registrando. Nós já conhecemos. Essa divergência é natural, né? Natural da oralidade,
Se o advogado não tiver essa oportunidade, se ele tivesse repetido, ficado... eu já tive essa situação, toda hora interromper, não, você não falou, foi isso, não, só está escrevendo diferença. Aí, realmente. Mas foi uma só, então, está tumultuado. Acabou que difícil. se inibiu, Depoimento são 5 audiências inibe o advogado até fazer mais perguntas. De interferir. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou, então... Só incluir. Incluir, ao invés de negar provimento, eu vou dar provimento parcial para excluir a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista na ata do ID, na ata de instrução, ok? A unanimidade. E acrescento, não só ali, acrescento aqui e estão resolvidos. Eu vou só completar, então, os fundamentos na ata também, tá, doutores? Para a gente poder ter essa referência, já que a sentença não é apenas a sentença que faz referência. Tá bom? Ok, provimento também nessa linha, né? Uhum. Excluindo a multa por litigância de má-fé arbitrada pelo juízo ACO na ata de instrução. Ok. Perfeito. Que número que é esse da pauta? 43 da pauta é o ROPS 11.243. Multa por litigância de má-fé. Doutor, a gente resolve logo isso? Agora, eu só peço desculpa senhor pela demora, mas é possivelmente porque o senhor também fez a sustentação oral hoje, né? Pediu a inscrição hoje. Esse estudo não tinha sido feito, mas nós resolvemos a minha audiência, tudo ok. Fica proclamado assim, então, unanimidade, nós temos o voto da relatora, negando provimento, dando provimento parcial para excluir a multa por litigância de má-fé prevista na ata, aplicada na ata de audiência. Além dos demais provimentos, né? Que já tinha outros lá. Mantidos os demais termos na forma já declarado. Tem outro, doutor? Sim. É o ROPS 44 da pauta, é o ROPS 11.246-81, recorrente também em porte de Tranim. Desta feita recorrida Jonas Fernandes da Silva e Silva. E esse também teve litigância de má-fé? Não, esse não teve, não. Duas daí. Mas a situação, mesmo porque depois da primeira condenação, ele não quis falar mais nada, para não gerar mais problema. Esse foi o primeiro processo, e depois vieram 4, todos iguais, né? Daqui a pouco pediu nulidade por CC. Bom, vamos lá. Como não pediu nulidade por CC, então o senhor já fica sabendo que você vai ser nos mesmos moldes da primeira parte do outro, em que eu conheço e dou provimento parcial para excluir da condenação se refere à adicional de salubridade sob repouso, reduzir os honorários periciais para R$1.000 e afastar o bloqueio liminar, mantendo as demais razões para o indeferimento dos outros pleitos na forma da sentença. Perfeito. Eu só queria complementar, porque o que foi falado na primeira, obviamente, serve para a segunda. A respeito da perícia, existe realmente no corpo do laudo, onde ele narra que o contato era intermitente. Então, quer dizer, o próprio laudo, se a doutora achou essa parte que ele fala da habitualidade, mas o que foi citado lá, inclusive nas razões de recurso, eu localizei isso lá e, portanto, citei como essa questão, não sei se mereceria uma reanálise. Eu segui a conclusão pericial. A conclusão é no sentido da habitualidade. Mas essa parte ela está no corpo do laudo. Eu segui a conclusão. Doutor Paulo, quer olhar? Só um minutinho. Vamos lá. É só para eu tirar uma... Poderia ter recortado, né, colado na peça para facilitar. Era galinha, isso aí a gente sabe. Guilherme, cadê os documentos desse processo? Como é que eu localizo ele aqui? Eu não sei por que não estou conseguindo. Em cima, Bob Esponja. Subi. Não assim. Eu estou de acordo. Eu subi. Não tem divergência, não. A da senhora é diferente. Olha o meu aqui. Você jogar aqui. Decisão, documentos. Vai para o 2. Estou de acordo, viu? Tá? Eu não tinha feito, não, só tinha tirado uma dúvida aqui. Eu faço o seguinte, se eu identificar essa parte do laudo, de acordo. seja diferente, só eu conheço ver. Não, ele era gari. Pois é. Fazia limpeza. Bom, doutor Vitor? Também acompanho Vossa Excelência. A unanimidade, nós temos o voto da relatora. Doutor, um bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Adiantando também meus parabéns pelo Dia Internacional das Mulheres. Para todas. Pronto, passamos ao processo 14 da pauta. Nossa coleção de bonecos antigos. Eu tenho vários. Qual que é o próximo, filho?
14. 14 da pauta é o 10.361-34. RO 10.361-34. Inscrição na data de hoje, feita pelo Dr. Vinícius Nascimento Miranda, representando reclamante Fernanda Martins Medeiros, e recorrida é Caixa Econômica Federal. Bom dia, doutor. Bom dia, excelência. A proposta de voto, submeto aos colegas ao seu conhecimento, no sentido de que conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, rejeito as preliminares arguídas e dou provimento parcial para reconhecer o direito da reclamante à nomeação no cargo de técnico judiciário novo, determinando que a reclamada, no prazo de 10 dias da publicação dessa decisão, proceda à convocação da reclamante para cumprimento dos requisitos relacionados no item 3 do edital número 1, Caixa, de 22 de janeiro de 2014, com vistas à sua nomeação e posse no cargo de técnico bancário novo. É técnico bancário, técnico judiciário? É bancário mesmo. É bancário, eu tenho que corrigir a primeira parte, tá? Nomeação técnico bancário novo, com lotação em uma das agências integrantes do polo de Ituiutaba, R$ 100, até o limite de R$ 5.000 por mês, a ser revertido em proveito da autora. É a minha proposta. O senhor quer resguardar eventual Gostaria de resguardar eventual divergência, mas só fazer um pequeno comentário, que, como eu fiz inscrição hoje, estou aqui desde o início da sessão. Gostaria de parabenizar o tribunal não só pelo evento a ser promovido amanhã no Dia Internacional da Mulher, mas também pela escolha dos participantes e ressaltar que, muito embora seja essencial esse tipo de ideia, o mais importante, a meu ver, é a atitude diária, não só de vocês, mas como de várias mulheres nesse nosso país aí, que são verdadeiras heroínas, né? Trabalham em casa, trabalham, dão a vida no emprego e conseguem conciliar todos esses interesses ao mesmo tempo. E um comentário a respeito da violência da mulher, que foi feito também, que, muito embora lamentável, de fato, a violência contra a mulher, mas temos que lamentar também que o nosso país, que é um país muito violento, e esse tipo de questão se alastra em todos os campos da sociedade. A violência contra o menor, contra o diferente, contra a mulher. Nosso país aqui está na beira do caos. E uma das saídas é essa, não só a educação dos filhos, como foi ressaltado por Vossa Excelência, mas também as pessoas terem o respeito, começa em casa, respeitando o pai, respeitando a mãe, porque a pessoa que ama a sua mãe vai pensar duas vezes antes de agredir uma mulher, seja do seu convívio diário, seja uma desconhecido qualquer. Então, são pontos que... Um dia nós vamos evoluir, não vamos ter mais dias comemorativos da consciência negra, da mulher. Fica difícil de acreditar nisso, né? Porque... Fica difícil. Mas tem esperança, doutor? Tem os escândalos, não acontece nada, mantém-se tudo do mesmo jeito, sai... Né? Não vamos falar que não vai ser do mesmo jeito. Eu tenho esperança que não, mas ao mesmo tempo temo que sim, porque é igual, extrapolando um pouco o tema, mas a gente vivendo a maior crise política e econômica da história do país, as reformas que são feitas são a reforma trabalhista, a reforma da Previdência que são sugeridas, ou seja, joga-se o peso todo dos desmandos e dos desvios nas costas da população e do trabalhador, que já carrega um peso enorme, trabalha 44 horas semanais a troco de 900 e poucos reais aí, para ainda ter... aposentar depois, muito embora alegue-se que não, ter cerceado direitos trabalhistas, como direito de ação, justiça, etc. Então, eu sou muito embora queira ser otimista, fica difícil ser otimista com o panorama que nos é formado aqui, mas enfim. Vamos à luta. E louvo Vossas Excelências pela luta diária, pelo exemplo de mulheres que são, né, vitoriosas, venceram na vida, venceram as diversas batalhas internas, então... Fica aqui meus parabéns a todos. Muito obrigada. Desejo mesmo a sua família. Leve a nossa homenagem às mulheres de sua família também. E principalmente sua mãe, né, que o educou. Com certeza. Doutor, então eu vou submeter a votação dos colegas. Doutor Paulo Maurício. Doutor Vitor. De acordo. Fica proclamada a unanimidade. Nós temos o voto da relatora. Só vou corrigir a questão do cargo, que é técnico bancário novo. Tem um caso que só não é idêntico, porque o polo é diferente, mas é o mesmo caso agora. Então, já imagino que o voto não vai mudar e também não tem mais nada. É a mesma coisa. Que número que é? Que número que ele é na minha pauta? Esse agora foi o 14. Passamos, então, ao 54, que é o RO 11587, Caixa Econômica versus Angélica Maria Miranda Rezende Fonseca, doutor Vinícius, pela recorrida. A única diferença é que aqui a gente é recorrido e não recorrente, então... Deixa eu ver, espera aí.
Deixa eu estar abrindo aqui, deixa eu dar meu voto para o senhor. Está tranquilo aí. Claro, sempre tranquilo. Lá devagar. Não, é só porque conheço do recurso ordinário ter posto no método de provimento favorável. O senhor, doutor Paulo, de acordo? De acordo. Só esqueci de fazer um apontamento no processo anterior. Eu não sou o patrono do processo, vim apenas fazer sustentação. Então, eu não sei se foi juntado o subestabelecimento. Requer prazo, caso não tenha sido... 5 dias. Para o senhor registrar a sua presença em tribuna, 5 dias, já que o senhor fez, inclusive, a inscrição. Tá, beleza. Muito bem, bom dia, senhor. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. Até a próxima. Próximo. O seguinte é o processo número 2 da pauta. 2 da pauta. Agravo de petição 817-83. Dr. Lucas Carvalho Américo. Está escrito para sustentação pela agravante, concessionária da rodovia MG 050. Agravado Edson Costa dos Santos, Alcana Destilaria de Álcool de Nanuque S.A. e outros. Mas é o grito na garganta, né? O grito na garganta. Concessionária da rodovia, MG? Isso, exato. Muito bem. Doutor, bom dia. Minha proposta de voto submeto aos colegas ao seu conhecimento, no sentido de que conheço do agravo de petição interposto, no mérito, nego-lhe provimento, custos pela executada no imposto de R$ 44,26, determinado que a Secretaria proceda à retificação do cadastro, constando como agravante concessionária da rodovia MG 050 S.A. e como agravados Edson Costa dos Santos, Alcana Destilaria de Álcool de Nanuque S.A., Ibirálcool, Destilaria de Álcool Ibirapuã, limitada em Infinity Bio Energy Brasil, Participações S.A. em recuperação judicial. O senhor está pelo agravado? Pelo agravante? Agravante? Pela rodovia MG 050. Ok, o senhor tem a palavra. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Gostaria de cumprimentar a ilustre desembargadora presidente. Também estender meus votos à ilustre desembargadora relatora, os demais desembargadores, a membro do Ministério Público e aos colegas aqui presentes. A situação ela é extremamente grave em que a rodovia MG 050 se encontra, tendo em vista que ela é incluída diretamente na fase de execução, tem primeiramente os seus bens bloqueados, os valores bloqueados, e posteriormente ela é notificada para poder apresentar defesa. O problema é que aí nessa situação, inicialmente, no mínimo uma má-fé processual, tendo em vista que todos os advogados da cidade de Nanuque, que movem as ações hoje contra as empresas do Grupo Infinity, já tinham conhecimento de que supostamente a Alcana, ou melhor, a rodovia MG 050, faria parte do grupo econômico do Grupo Infinity. E, mesmo assim, eles somente entram com a ação primeiro contra o grupo Infinity, contra, nesse caso, a Alcana Destilaria, e somente depois, na fase de execução, que pede a inclusão da rodovia MG 050 no polo passivo. Mas, nesse sentido, o que eu gostaria de esclarecer é que os motivos pelos quais o juízo de piso decidiu pela caracterização do grupo econômico, de acordo com os pedidos do reclamante, eles não podem ser verificados dentro dos autos do processo. A primeira solicitação do reclamante, que está no pedido de inclusão da rodovia MG 050 no polo passivo, diz respeito que a Alcana Destilaria integraria o grupo econômico controlado pelo senhor Fernando Antônio Bertin, Silmar Roberto Bertin, Natalino Bertin e Reinaldo Bertin, e todos esses membros do Conselho de Administração da Sociedade Empresária Infinity Bioenergy. E aí eu já gostaria de rebater esse ponto, pois não se verifica isso nos autos do processo. Atualmente, o único membro da família Bertin que tem alguma relação com o Grupo Infinity, e aí eu só peço, só preciso esclarecer uma coisa: o Grupo Infinity é um grupo econômico, está desse lado, a rodovia MG 050 faz parte do Grupo AB Concessões, um outro grupo econômico com seu NPJ distinto, com atuações totalmente distintas. Então, desses 4 irmãos citados pelo reclamante, somente um deles faz parte hoje do Grupo Infinity. Ele é o senhor Natalino Bertin, ele detém 71,60% da Tinto Holding, ele é sócio majoritário da Tinto Holding, que detém 71,60% do Grupo Infinity.
Grupo Infinity, controlador da Alcana. Então, a primeira informação já não condiz com os autos do processo. Segundo, ele sustenta que a concessionária da rodovia MG 050 integra o grupo acima mencionado, possuindo a sua administração e direção Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin. Mais uma informação que não condiz necessariamente com os autos que estão no processo. Tanto Silmar e Reinaldo Bertin fazem parte apenas do Conselho de Administração da rodovia MG 050. E o Conselho de Administração, de acordo com a cláusula 13ª dos atos constitutivos da empresa, que está nos autos do processo, ela tem uma função meramente consultiva e deliberativa e colegiada. Isso quer dizer que o Conselho de Administração não tem poderes para controlar ou decidir os rumos da empresa. E mesmo que houvesse, por ser um órgão colegiado composto de 8 membros, e qualquer aprovação é necessária 75% dos votos dos membros do Conselho, somente há 2 membros da família Bertin no Conselho. Então, mesmo que os 2 votassem da mesma forma, eles nunca teriam poder sozinhos de voto a fim de caracterizar o controle, a gestão da empresa dessa forma. Por fim, o reclamante afirma que a concessionária da rodovia MG 050 tem como única acionista a empresa Atlântica Bertin Concessões, que também é administrada pelo Reinaldo Bertin e Silmar Roberto Bertin. Novamente, essa informação ela não procede. Tanto o Reinaldo Bertin quanto o Silmar Bertin, eles detêm 0,00001% do capital social das ações do Grupo AB Concessões, que é controladora da rodovia MG 050. Então, eles têm um capital social de R$ 18,18 dentro de acordo com o capital social da empresa. Então, o único elo hoje de ligação entre o Grupo Infinity e o Grupo AB Concessões é o senhor Natalino Bertin, que detém aqui na AB Concessões R$ 18,18 no capital social. Então, nós entendemos que não há aí as hipóteses de controle de gestão que o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT exige. Por fim, mesmo que se entenda que toda essa situação ainda assim caracteriza o grupo econômico, nós gostaríamos de destacar que o artigo 1º da Lei de SA determina que, caso seja a responsabilidade do sócio, deve ser levada em consideração com a sua cota parte, né, com o percentual que ele detém. Seria limitada, no caso, ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, como todos esses membros da família Bertin detêm somente esse percentual extremamente baixo, que seria levado em consideração, então, o artigo 1º da Lei 6.404 de 76. Era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigado. É a primeira vez que eu faço sustentação aqui na 10ª turma. Estou muito feliz. Obrigado. Obrigada, doutor. Meu texto é longo, faz uma referência também em forma de transcrição da sentença de 1º grau, mas eu destaco 2 pontos. O primeiro, que é de caráter processual, que inclusive faz parte de uma preliminar de nulidade trazida no seu recurso, a respeito da necessidade de se abrir incidente de consideração da personalidade jurídica quando se trata de grupo econômico. Eu digo não é aplicável, não é hipótese de incidente de consideração. No mérito propriamente, como eu já disse, eu identifico, tal como juiz de 1º grau, a presença ou a existência de um conglomerado. E essa razão, com mais detalhes, constância do voto, de fazer a manutenção da agravante no processo. Assim que voto, eu pergunto, indago ao ilustríssimo desembargador revisor. Estou de acordo. Também de acordo, senhora. É bem longo, e lá tem toda a explicação, inclusive verificação. Só pela ordem, só uma dúvida. Uma dúvida, não, só um relato, é que na nulidade que a gente fala da aplicação do incidente, é porque no despacho, o juiz de piso, o juiz de Nanuque, ele cita a rodovia MG 050 nos termos do artigo 136, 133 e seguintes, fazendo menção, então, ao incidente de consideração da personalidade jurídica. Porém, ele não segue o rito,
que é determinado. Então, assim, causa essa confusão, porque como ele, no despacho, ele cita os artigos, ele fala da consideração da personalidade jurídica, além de reconhecer a caracterização do grupo econômico, uma das teses da defesa é exatamente nesse sentido. Ok. De todo modo, eu continuo afirmando que o caso de hipótese de grupo econômico não se enquadra no pedido de abertura de incidente, independentemente de algum registro que o juiz possa ter tentado adotar para fins de argumentação do seu despacho. Eu mantenho o voto, os colegas já votaram, fica proclamada a unanimidade, nós temos o voto da relatora. Bom dia ao senhor, prazer tê-lo aqui sempre em tribuna. Próximo. Encerrada a sustentação oral. PJE. E doutor Paulo? Também não tem, não? Advogados inscritos não compareceram.